Olá pessoal, boa noite. Entrando aqui, esperando agora Gustavo Asmar para a gente começar a nossa live sobre lesões na virilha. E aí pessoal, vão entrando, já entrando também, boa noite. Fala Xará, E aí, Xará, beleza? tudo bem? Se tiver berro de criança, barulho de bola, entendam a quarentena, o caos aqui em casa. Imagina. Estou só anotando aqui pra gente. E aí Mila entrou aí. Se toda a galera boa que falou que ia entrar aqui, a discussão vai ser boa, Xará. Não vai, cara, que a galera mandou de mensagem pra mim lá no direct. Só a galera, muito gente boa. E aí, Cecília? Léo Medeiros aí, Camila Fala, Léo. Maciel. Muito bom, gente. Vamos entrando aí. Mais um minutinho a gente começa a bater um papo. Na nossa reunião de hoje, nós vamos falar sobre lesões na virilha. Como as minhas lives sempre com o Asmar, o que a gente sempre tenta trazer é o máximo de informação aplicada. Sair um pouco somente do que tem na literatura, daqueles achados que muitas vezes eles são complicados de aplicar na prática clínica. E a gente entendeu tentar passar como que nós fazemos no nosso dia a dia com os nossos pacientes. Eu tenho alguns pacientes em conjunto com o Asmar e a gente tem aqui, cara, uma taxa de sucesso muito legal em cima de alguns algoritmos que a gente foi criando na nossa cabeça de como tratar esses pacientes de uma forma simples, direta e objetiva. Tentar simplificar o projeto, falando simplificar toda a parte de avaliação para a gente gerar uma intervenção. A gente pode começar a bater um papo já, né, Xará? Eu acho que a discussão aqui vai ser excelente. Eu pedi para o Nando entrar, né? O Luiz Fernando. Todos os critérios que a gente faz de tratar o paciente com dor na virilha é sempre o mesmo. Anamnese, exame físico, exame complementar de imagem para estudar anatomia e o exame biomecânico, biocinético para ver se a gente consegue expressar de forma correta o que a gente vê de forma estática no consultório. É o que eu sempre falo com o Leporácio, eu acho que o exame dele, a pessoa tem que saber por que está pedindo. Eu não tenho por que pedir o exame de uma pessoa da biocinética, né, Xará, para ver como é que ele vai correr se eu não sou treinador de corrida dele. Eu não vou mudar a corrida dele. O que eu vou pensar muito se, como todo exame complementar que eu peço, eu colho uma história, eu faço exame físico, eu vou pedir uma ressonância para confirmar uma lesão meniscal, que eu tenha quase 90% de certeza que vai dar aquilo na ressonância magnética. Na biocinética, eu peço exame e grande parte dos achados eu espero que aconteça quando eu imagino a doença que esse paciente tem no quadril, na virilha, na região sacroiliaca, no pubis. Porém, sempre a gente tem que pesquisar algum dado novo. Então, às vezes, a ressonância, eu penso numa lesão de cruzado ou no impacto femoroacetabular. Me parece uma lesão do ligamento redondo associado. Eu penso, de repente, numa contratura de adutor, limitação de força de extensão. Ele me mostra uma marcha em bloco e me mostra uma lateralização do tronco. Então, a gente tem que saber estar atento para os achados que a gente vai ter nos exames complementares que a gente tem. E o mais importante, eles vão complementar uma história e um exame físico. E na pelve, então, eu acho que dentro das lesões ortopédicas é onde a história e o exame físico, desde o mecanismo de trauma, desde o esporte praticado, desde o sexo do paciente, desde a atividade física que ele faz na infância, que a gente sabe que a placa de crescimento do quadril, né, Xará, sofre interferência quando você faz esporte de contato na infância. Então, vamos supor, se eu sou bailarina desde cedo, se eu fiz, de repente, jogo tênis desde os meus 10 anos, a chance de você ter uma deformidade do tipo CAM é muito maior do que uma pessoa que não faz, porque já tiveram alguns estudos mostrando que sofrem deformidade dessa carga de força na
placa fisária da cabeça femoral. Então, isso é só para a gente dar uma palhinha do que a gente vai discutir hoje. O Leporassi vai levar um pouquinho a discussão dos diagnósticos diferenciais, do que a gente pensa. Eu vou falar dos exames de imagem, vou falar do que a gente faz na nossa prática e como o exame dele, num caso que a gente vai mostrar, acrescenta muito na nossa conduta médica. Eu acho que quando a gente pensa e identificar, e como a gente fala essa região da virilha, a gente tem muitas regiões ali que podem estar lesionadas e na maioria das vezes a gente pega mais de uma lesão lesionada no exame de imagem. Então, eu acho que você falou um ponto que para mim é um dos principais, Gustavo. A gente tem que entender que o que vai guiar todo o nosso raciocínio clínico é exatamente uma anamnese inicial e o teu exame físico inicial, o teu exame clínico, o exame físico, ele que vai te gerar as primeiras hipóteses. E não existe nenhum exame, seja o exame de imagem convencionais, seja o exame biocinético, que substitua. Esses outros exames, eles vêm como complementares, eles vêm exatamente ou para ratificar uma hipótese que você gerou e te dá mais segurança para você fazer uma intervenção, seja por uma intervenção cirúrgica ou tratamento da fisioterapia. E exatamente esse segundo ponto, que é identificar os pormenores. Aqueles fatores que muitas vezes passam aos nossos olhos e que às vezes fazem toda a diferença no tratamento, que às vezes é o que define, né, Gustavo? O que a gente vai ter de sucesso ou insucesso, porque você papou uma mosca que se tivesse pedido o exame certo, você teria identificado. E essa questão que tem entrado nos últimos anos, que é a questão da avaliação biocinética, ela vem de forma a complementar o que a gente tem já de exame de imagem. O exame de imagem são exames estáticos que a gente vai conseguir identificar a estrutura que está lesionada e a partir daí vai te ajudar a gerar um diagnóstico, complementar o teu diagnóstico dando uma base, como você falou. O exame de imagem vai dar o resultado final, né, Xará? A gente tem que entender que o exame de imagem é o resultado final de alguma coisa que pode ter acontecido errado. Isso, ou ele é a sobrecarga ou consequência. trauma. O exame de imagem ele vai te mostrar a consequência daquilo. Isso seja aí. de um trauma agudo ou seja de uma lesão, como você falou, que vem desde criança, uma sobrecarga que vem desde criança e vai gerando adaptações. Então, ele é primordial para a gente entender o que está acontecendo ali dentro. O exame biocinético, ele vai medir a questão funcional e ele vai entrar também nessa parte de consequência, como o exame de imagem, demonstrando quais são as adaptações que o paciente fez àquela dor, àquela lesão. E também, em muitos casos, a gente, ainda mesmo o paciente com a dor, consegue identificar quais são os potenciais mecanismos causais que estão gerando aquelas dores. Um exemplo disso. A fisioterapia, ela trata através do quê? Você tem a massoterapia, tem a osteopatia, mas o conceito que tem mais comprovação científica, né? É o treinamento neuromuscular, gesto motor, ganho de ato de movimento. Eu vejo muito fisioterapeuta querendo ler resultado de exame de imagem para sua abordagem, o diagnóstico efeito médico. Ele tem que saber muito mais qual é o resultado final dessa lesão para ele fazer esse treinamento. O doente tem uma hernia de disco. Não vai mudar em nada para o fisioterapeuta ver uma ressonância, ele tem uma hernia de disco se ele não tivesse estomatologia clínica. Agora, se o paciente tem uma hernia de disco, com uma limitação do tilt pélvico, uma retroversão pélvica, se tem uma limitação do ar de movimento do quadril. Claro que tem muitas vezes avaliações físicas, que é o que eu sempre falo, eu acho que o grande diferencial de vocês não fazem só avaliação em 3D, vocês testam força e arco de movimento de todos os pacientes. Tudo é importante, nada é mais importante do que o outro. E tanto é que vocês não fazem só o exame biocinético 3D, vocês avaliam todas as variáveis ali do movimento. Então isso é muito importante, a gente tem que entender que o fisioterapeuta que principalmente vai trabalhar comigo, ele vai trabalhar através do movimento. Então ele tem que saber e entender o que vai ser feito. Diante disso, para ter uma ideia, assim, para a gente começar a discussão, Xará, eu acho interessante a gente saber, primeiro na anamnese, qual o esporte que essa pessoa realiza. Isso é muito importante. Na literatura médica, a gente sabe principalmente começar pelo impacto, que eu acho que é um setor-chave para a fisioterapia, porque se estuda pouco,
muitas vezes é negligenciado, muitas vezes trata uma tendinite dos adutores, uma tendinite glútea e esquece um pouco da anatomia articular. É o que eu sempre falo que a gente tem um grupo de estudo com o Rafael Prestes, com o Lund, que me ensinaram muito, com o Tarcísio, que o ortopedista ele foca muito na anatomia articular e o treinador e o fisioterapeuta muito no movimento. E às vezes falta essa integração de informação. Então, exatamente. E o impacto, você vai ter que pesquisar o seguinte: tem trabalhos que mostram que 75% da população tem alterações radiográficas ou de mesmo assintomático. Exatamente, que sugerem impacto, que é o quê? Sobre a cobertura acetabular, quando o acetábulo cobre muito a cabeça femoral, ou o fêmur ele é menos antivertido que o normal, que o fêmur tem uma antiversão considerada normal de 15 graus, mas a gente eleva de 10 a 20 graus. E é importante frisar que os trabalhos são em criança, né, que dão esses resultados para a gente, né, Xará? Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso, com a experiência e ver a clínica do doente. E também o fator de retroversão acetabular, que a gente vê muito em mulher, que eu já conversei com o Xará, isso que a gente vai abordar também, em corredores com dores no quadril com esse achado. Se a gente pensa que 75% da população é assintomática e a gente sabe que esportes como o goleiro de hóquei no gelo tem uma incidência muito maior que em outros esportes, é óbvio que o movimento gera essa alteração. CrossFit, por exemplo, faz sentido uma pessoa que a gente, com esse achado, de 75% da população, varia de 30% a 75% nos estudos, mas vamos levar esse cenário mais aterrorizante. Fazer um agachamento profundo, se o foco dela é emagrecer, trabalhar saúde, trabalhar bem-estar, diferente do atleta. O atleta é outro ramo. Faz sentido a gente fazer um volume grande de treinamento semanal de agachamento profundo? Então, essas informações a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai tratar ou atleta, performance, ou pessoa com qualidade de vida, né? Exatamente. Isso tem que ficar muito claro. O atleta, ele vai ter algumas sobrecargas que, infelizmente, a gente não vai conseguir evitar. Eu vou mostrar daqui a pouco um caso para vocês, que não tem jeito. Você vai colocar o nosso papel na área de saúde é minimizar possíveis efeitos deletérios, conseguir identificar quais são os principais déficits neuromotores, força, flexibilidade para trabalhar e, principalmente, entender qual é o atleta que já tem uma predisposição a ter alguma lesão mais grave e talvez encaminhar esse cara para um esporte no qual haja uma menor sobrecarga daquela estrutura que ele tem uma predisposição. Por outro lado, quando a gente pensa numa população em geral, que ela está pensando em saúde, tem muitas coisas que estão na moda hoje em dia que não geram a menor necessidade. Uma delas é o agachamento profundo. Eu não vejo por que você ter que prescrever um agachamento profundo numa pessoa que não vai usar isso funcionalmente, que o máximo de agachamento que ele faz é sentar numa cadeira e levantar, que vai até 90 graus, 100 graus no máximo. Então, não se justifica nem por performance funcional, nem por sobrecarga articular, você fazer determinadas formas de exercício. É errado fazer? Não é errado fazer. Não é errado, tão pouco proibido. É só você entender e ter um bom senso de saber o quanto que você vai gerar de sobrecarga em contrapartida do quanto que você vai conseguir controlar de movimento adequado. Uhum. Então, esse é um ponto que eu considero primordial e muitas lesões que a gente vê hoje em dia são disso. Pessoas fazendo padrões de movimento ou gestos-motores muito complexos, com muita carga, porém com baixa experiência. Uhum. Isso tem que ficar mais claro. Como o Xará falou, não é proibido. Agora, eu quero agachar profundo. Faz uma vez por semana, com uma sobrecarga de peso, ao invés de fazer um volume muito grande. A gente vê pessoas fazendo quantidades absurdas de agachamento ao longo da semana. Entendeu? E se a gente sabe que de 30% a 75% da população tem alterações de impacto, se a gente sabe que esportes como goleiro no hóquei no gelo, jiu-jitsu pela raspagem, o tênis pela mudança de direção, tem grande questão de inclinação pélvica, tem uma alta incidência de impacto, por que a gente vai levar a pessoa que faz o crossfit para ganhar força, emagrecimento, mudar a qualidade de vida dela, submeter ela a esse risco? Então, eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que entender a história. O que o seu aluno quer, qual é o objetivo que ele tem e com os arcos de movimento, os mecanismos de trauma, o que você pode minimizar o risco dele. Quem tem uma visão dessa vai se beneficiar muito do exame biocinético.
vai se beneficiar muito do avaliação de ortopedista. Quem pensa que vai fazer todo mundo igual, uma forma de receita de bolo, vai se beneficiar muito pouco. Porque a gente vê muito mobilidade de tornozelo. Eu que sou ortopedista, sei prescrever mobilidade de tornozelo. A quantidade de posts que você tem hoje fazendo mobilidade de tornozelo. Joga o corpo para frente. Agora, quando você vai fazer isso? É óbvio que a maioria pode melhorar. Mas por que você está fazendo? As pessoas que têm experiência vão saber por que estão fazendo aquilo. Porque ao invés de você fazer uma mobilidade de tornozelo, que é importante, mas se esse paciente tem uma alteração no quadril, que o trabalho de mobilidade do quadril é muito mais importante, ele vai perder tempo, porque essa pessoa treina 1 hora por dia. Então você tem que saber avaliar teu aluno para saber o que você vai priorizar. Porque tudo é bom, tudo é importante, mas as pessoas não treinam 3 horas por dia. Elas treinam 1 hora, 40 minutos. Entendeu? Então a gente tem que saber avaliar para priorizar o que você vai tratar. E outra coisa, dor no joelho, vem do quadril. Todo mundo fala em valgo dinâmico. Se essa pessoa tem uma antiversão femoral importante, como é que ela vai agachar sem fazer um valgo de joelho? E as pessoas ficam, não faz o valgo, não faz o valgo. E quando você avalia, ela tem ativação glútea. Então não tem por que ficar com essa parada. Você tem que saber avaliar o quê? Tem ativação muscular? Não tem ativação muscular. Por que ela está fazendo isso? Tem que entender o porquê das coisas quando você é profissional da saúde, né, Xará? Assim, a gente, na medicina, como você trabalha muito mais com vida ou morte, de uma forma mais direta, vocês têm um código de restrição de condutas ou de seleção de condutas baseado muito mais em dados quantitativos, preocupados de fato, em geral, a primeira intervenção ser a intervenção correta, com a menor possibilidade de viés possível. Infelizmente, ainda temos na fisioterapia e na educação física a teoria do tudão. Vamos fazer um pouquinho de tudo, porque alguma coisa vai dar certo. E aí entra exatamente naquilo que você falou. Não só pelo problema da pessoa estar fazendo exercícios que não tem uma maior necessidade, mas é porque esse é o tipo de tratamento que demora beça você conseguir curar o teu paciente. E a pior coisa que existe não é só demorar beça, é você causar um efeito deletério na parte emocional do teu paciente, dele achar que nunca vai ficar bom, dele achar que nunca vai voltar a correr sem dor, nunca vai poder fazer o crossfit sem dor, nunca vai fazer esporte sem dor. Imagina, Asmar, a quantidade de paciente, quando a gente trata, teu paciente vem para mim, faço uma avaliação biocinética, depois eu atendo, cara, o cara vira para a gente e fala, nossa, eu nunca imaginei que era possível correr sem dor de novo. Uhum. Então, assim, por quê? Não é porque a gente é o melhor do mundo, não, é porque a gente faz as coisas baseadas em dados. A gente não faz pelo que a nossa cabeça imagina ou pelo que eu li no Instagram. A gente segue toda uma sequência e nossa intervenção ela é pautada em dados quantitativos. Então, quando a gente vai conversar, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar aqui para todo o público que está assistindo a gente, é muito legal, a sala cheia aqui, muita gente assistindo, entendam isso. Essa questão que existe, isso eu tomo muito como exemplo, a relação que eu tenho com a Asmar, a relação que eu tenho com diversos médicos e vários fisioterapeutas, a importância da interdisciplinaridade. Porque não existe um caso que não haja necessidade da gente entender como que o médico está vendo isso. A gente liga às vezes para o Nando, que está aqui assistindo a gente, que é o radiologista. Pô, Nando, esse aqui é o movimento do cara. Cara, esse movimento do cara aqui, você acha que o exame de imagem dele tem alguma coisa que justifica esse movimento? Ele fala, pô, tem, cara, ele tem uma retroversão acetabular que vai causar isso nessa pelve. Do que vai adiantar você querer corrigir a pelve dele se ele tem algo anatômico que está fazendo a pelve ser alterada? O que a gente vai fazer nesses casos é preparar a musculatura para aguentar aquela posição de pelve. A não ser que o Asmar, o médico do caso, vire e fale, não, eu vou corrigir isso cirurgicamente. Quando ele fala que não vai corrigir cirurgicamente e ele manda para a fisioterapia, para a educação física, eu tenho que entender se aquela alteração de movimento ela não é uma característica da própria anatomia da pessoa. Exatamente. Porque se for, você vai ficar dando ali, batendo, cara. Pô, e não adianta de nada. E aí talvez essa seja uma das maiores vantagens do que a gente conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Um time muito forte, cada um trabalhando no seu canto, ninguém trabalha junto, mas a gente entender de todo mundo ter uma abertura com o outro para poder parar, ligar, bater um papo e a gente pensar, independente se vai ser intervenção da fisioterapia ou intervenção médica,
é uma decisão que todo mundo tem alguma importância na decisão dentro da sua área. Exatamente, Ari. Tipo, essa questão da interdisciplinaridade, acabar com essa palavra que me dá até alergia, parceria. Não tem parceria, assim. Eu encaminho, vamos supor, aqui tá a Camila, tá o Léo Medeiros, tá a Beth Fidel. Eu procuro o quê? Ter um fisioterapeuta em cada bairro para facilitar a vida do meu doente, que vai seguir os protocolos que eu acredito. Ah, cara, quem eu acho que faz o melhor exame biocinético pro que me atende, tá? Não falando que ele é o melhor, mas porque ele entra em contato comigo, pro que eu quero saber. Vou pro Leporace. Pô, a Fonte Imagem, a Proeco, ninguém me dá nada para indicar os exames para lá. Simplesmente, a hora que eu ligo para o Nando, ele me atende. A hora que eu ligo para o Nando, ele me manda o vídeo da dúvida que eu tenho. Então, isso me facilita muito. E quem mais sai beneficiado com isso é o paciente. Como tem muita gente aqui, Xará, aquela pergunta que eu sempre te faço, né? Vocês podem dar o feedback e falar qual a lesão que vocês mais veem, se vem. Aquele folclore, né? O corredor que já teve diversas fraturas por estresse, achando que toda lesão na corrida vai ser por impacto e não levando em consideração overtraining, levando em consideração dieta, sono, e acabam escolhendo, eu vou fazer um ciclismo para ter menos lesão. E o que a gente vê que troca uma lesão metabólica por sobrecarga por uma lesão, muitas vezes pela questão da posição do tilt pélvico desse paciente. Se vocês estiverem aqui, tem diversos fisioterapeutas que treinam, que tratam pacientes meus. Se vocês veem esse perfil de pessoas se machucando mais do que se mantendo só a corrida, se falar de lesão, o que a gente vê muito, né, Xará? Esse folclore hoje. Eu estou fazendo muita lesão na corrida, fazendo pubalgia, fazendo fratura por estresse, dor femoropatelar, vou começar a pedalar porque não tem impacto. Isso não tem escrito na literatura, é que eu falo com o Xará, mas é uma coisa óbvia. Se você, numa bicicleta de speed, você inclina o tronco para frente e se você não tem mobilidade de quadril nem estabilidade de tronco, você vai se igual. Você vai fazer uma tendinite do tendão conjunto, lesão isquiotibial. O que a gente mais está vendo é essa transição de corredor, fazer fratura por estresse na tíbia, dor femoropatelar, começar a fazer muita tendinite insercional do tendão conjunto, ou até edema ósseo nos isquios, que é até um sinal melhor para a gente. Edema ósseo pior. O pior, Osmar, é que ainda temos aquela máxima de que toda dor glútea profunda, o pessoal chega falando o quê? É ciática. Cara, loucura. E aí o pessoal acha que tudo é lesão no ciático, sendo que a gente do piriforme, dificílimo de acontecer, todo é raríssimo. Do piriforme. Diagnóstico de exclusão. Eu falo isso para as pessoas, Gustavo. Cara, eu já tratei tanta gente com dor glútea profunda, mas eu fico pensando, cara, que eu devo ter muito azar, que eu devo ser o fisioterapeuta com o menor número de pacientes em síndrome do piriforme que eu já conheci. E, cara, porque eu tô desde 2009 fazendo artroscopia de quadril. Eu nunca operei, graças a Deus, a síndrome do piriforme com o ciático ali perto. Nunca operei o piriforme inflamado, piriforme doente. E aí vem a coisa legal de você ter um bom exame de imagem, você ligar para o Nando e falar, Nando, tem alguma anomalia ali anatômica, cara? Sim. Que aí isso existe, pessoal. Você tem a musculatura que se bifurca e ela comprime o nervo. Aí vem, cara, um exame de imagem que ele acaba com isso. Ele fala, não, cara, olha, ó, tá, cara, a gente pegou há pouco tempo, Gustavo, foi um paciente com reação de estresse ali no isquio. Uhum. E aí o paciente com reação de estresse no isquio, mas olha aqui, a dor da onde? É dor glútea profunda. O paciente palpa e a região anatômica é mais profunda, mas é na direção onde você vai palpar ali a região próxima ao ciático. E aí o pessoal fala, não, mas irradia. Pessoal, dor no posterior de coxa, dor facial também irradia. Dor ciática, aí foi o que o Gustavo comentou no começo. Lesão, ela tem uma clínica, lesão neurológica. Se você tiver o ciático, você tem um trajeto dessa compressão. E não necessariamente porque uma dor está irradiando até determinado ponto que ela é uma lesão neural. Então, essa parte do diagnóstico clínico inicial, para mim, é primordial. Primordial. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Tendinopatia de glúteo, tendinopatia de isquios que a gente está falando. Hoje a gente sabe que a maioria das tendinopatias, das lesões nos tendões, elas não se dão por aquele mecanismo de tracionar o tendão. É de comprimir o tendão contra o osso.
Então, uma das coisas que a gente tem e é recomendado é não alongar. Temos que ganhar amplitude de movimento daquele quadril com outras ferramentas. Terapia manual, liberação miofascial, manipulações, mobilizações, temos diversas técnicas. Porém, se chega um paciente, Gustavo, para mim, que tem uma... Você fala para mim, Gustavo, pô, deu lá no exame dele, lá o Nando mostrou que tem uma tendinopatia de isquios. Bom, eu sei que mesmo se der um encurtamento da musculatura, eu não posso alongar pela entidade que está lesionada. Então, cara, isso é essencial. Essa história que não precisa gerar diagnóstico tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes você está achando que é uma lesão de tendinopatia, mas já é uma reação por estresse, está se tornando fratura. Não, e essas questões de mitos, né? Síndrome do piriforme todo dia. Agora, síndrome isquiofemoral ninguém fala. Uma síndrome que é comum, uma síndrome que o diagnóstico é clínico. Você, com o exame de imagem, você vai ver o espaço ali do pequeno trocânter com o isco e ninguém fala. Então, tem algumas questões que sobrevalorizam alguns diagnósticos e esquecem outros. E o tratamento de uma síndrome isquiofemoral, você pode falar muito melhor que o conservador, né, Charal? O que você faz? Ninguém faz, ninguém trata. E é muito comum com o exame de imagem. Aí você faz a indicação, quando é um fisioterapeuta que não trabalha com você, e a pessoa fala, eu não sei se não sabe tratar, não, mas... E tentam sempre fugir desse diagnóstico. E é um diagnóstico que não é raro. Não, só que não não cai na graça do povo, né? O grande ponto é que ainda temos, Xará, assim, ainda existe uma distância muito grande e as pessoas elas são muito polarizadas. Até o Rodrigo Paiva, aqui, nosso parceiro, assim, ele está falando assim, as pessoas são polarizadas hoje, tudo é polarizado. As pessoas acham o seguinte, não tem que ter diagnóstico clínico, o que importa é o funcional. Aí tem outro pessoal que fala, não, o funcional, o clínico que importa. O pessoal tem que ter os dois. Não existe um tratamento único para uma lesão. Tem pacientes com síndrome de isquiofemorais ali que elas vão ter tratamentos diferentes, dois pacientes com quadros clínicos iguais. É óbvio que existem alterações de movimento que a gente vai esperar. A gente faz o exame biocinético da mesma forma que você faz o raciocínio, você vai fazer para um exame, por exemplo, de ressonância. Você vai pedir um exame de ressonância já falando, a minha hipótese diagnóstica é essa. Você pode confirmar se minha hipótese diagnóstica está correta e se existe algo a mais. O exame biocinético ele vai te dar isso. E ele vai te dar o seguinte, olha, os movimentos alterados são esses e as causas desses movimentos alterados são essas. E aí a gente vai entender, essa causa, essa alteração de movimento, ela é uma causa da lesão? Exemplo, a gente vai mostrar o caso daqui a pouquinho, né, Gustavo? Pô, isso, vê o tempo aí, cara, com... que eu sou perdido. Oi? Vê o tempo aí que eu sou perdido. Eu falo pelos... Já tem meia hora, a gente já vai para o caso então quando terminar. Então, assim, se você pega um paciente com pubalgia e dor e impacto femoroacetabular, como esse caso que a gente vai mostrar, a gente sabe que aquele tilt anterior da pelve, que a bacia caída para frente, que fica com, parece que o bumbum empinado, que faz a hiperlordose lombar, aquilo aumenta a cobertura acetabular funcionalmente. Então, você reduz o espaço articular, você tende a ter um pinçamento femoral no acetábulo precoce. E esse a gente sabe que é um potencial fator que aumenta o quadro de dor. Então, a gente espera, assim como valgodinâmica, aquela medialização do joelho. Então, quando você pega um paciente com essa patologia, você pede um exame biocinético para mim, esperando encontrar esses achados. E quando é mulher, e quando é a mulher que tende a ter uma retroversão acetabular maior, entendeu? E com essa compensação, fazer o tilt, acaba fazendo o quê? Muita dor anterior no quadril e dor posterior. E muitas vezes... Porque hiperativa a pessoas para puxar a pelve. E o que muito colega faz que não tem experiência? Pede a ressonância para ver o quadril, para ver uma tendinite glútea, porque aquela dor inespecífica, acaba vendo o impacto. Eu tô com um monte de casos assim. E está tratando o impacto. Quando você testa essa paciente, a principal dor dela é posterior. Então, você está tratando um exame de imagem com lesão labral, que não é raro de aparecer de exame, que justifica ter uma dor meio difusa anterior, posterior, mas o que está causando mais dor nela é muito mais a sobrecarga posterior no tendão conjunto. E a galera tratando anterior que apareceu no laudo da ressonância. Tem que ter muito cuidado com isso. O grande ponto é esse, a gente não generalizar e tentar chegar ao fundo.
E existe a segunda classe de alteração de movimento. A primeira classe é essa questão da gente identificar as causas, mas toda dor, ela também gera repercussões. Normalmente, quando você tem uma dor, o que você faz? Você protege. Uhum. O problema é que existem diferentes formas de proteção. A maioria das formas de proteção, elas tendem a reduzir de uma forma aguda a sobrecarga daquela articulação. O grande problema é que quando a gente fica com essa dor durante muito tempo, e infelizmente são raros os casos que os pacientes buscam a gente logo no começo da dor, ele espera estar insuportável e não está conseguindo mais fazer. Então, há nenhum movimento. Então, quando esse cara chega pra gente, essa pessoa chega pra gente, ela já está com aquela dor crônica e toda compensada. Aí, por mais que você, Gustavo, faça um tratamento nela, dê algum remédio, ou faça algum tratamento cirúrgico, ou faça a sua abordagem médica para tirar a dor, ou na própria fisioterapia a gente fortalece uma musculatura, essa pessoa tende a permanecer com aquele mecanismo de proteção. E aí, às vezes, a dor dela no quadril melhora, mas ela começa a sentir dor na coluna. Uhum. Ou a dor do quadril dela melhora, porque ela está protegendo e a gente tratou, mas aí aquela compensação do que ela gerou na primeira fase sobrecarregou o joelho. E aí a gente começa a ver aquela pessoa que se cura de uma dor e lesiona outra região. Se recupera essa região, lesiona outra. Porque provavelmente ela está toda compensada. Então, quando a gente faz uma avaliação biocinética, a gente vai identificar essas duas questões do movimento. E aí sim, junto do exame de imagem, do médico, do professor de educação física, a gente vai decidir junto, em cada pessoa, aonde que é melhor intervir. Nesse cara, eu foco em ganhar mobilidade, foco em ganhar força, ativação muscular, retreino o movimento. Aí é muito bacana, porque aí você vai numa coisa que é objetiva. Separa daquele de, como eu falei, de tenta um pouquinho de tudo. Exatamente. Tenta alongar aqui, fortalece aqui, faz um dever de casazinho de exercício. Quando não dá mais certo, eu sempre brinco, Gustavo, que, cara, imagina, cara, se a gente fosse, se o cara, fisioterapeuta fosse cardiologista. Aí você fala assim pro cara, olha, como é que o fisioterapeuta, na maioria das vezes, ele libera o paciente para voltar a fazer as atividades? Olha, parece que agora já corrigimos, você está indo bem, não está reclamando de dor no teu dia a dia. Vamos fazer o seguinte, volta a correr um pouquinho e aí a gente vê como é que você fica. Aí a gente vai liberando por tentativa e erro. Imagina, Asmar, se um cardiologista vira para você e fala, olha, cara, você teve aí, você infartou, mas ó, parece que agora está tudo bem. Cara, volta a correr devagarzinho e se você sentir alguma coisa, sentir alguma dor no peito, você me procura. Você não vai acreditar nesse cardiologista, vai? Então, assim, a gente tem que entrar muito mais numa parte objetiva para a gente entender nosso tratamento, a gente entender muito mais o que a gente precisa fazer e quando ir, aonde ativar, aonde entrar com a intervenção. Xará, enquanto você prepara o caso aí, eu tô vendo que tem um monte de paciente me levantando o bracinho, que está acontecendo exatamente isso com ela, tudo. Mas em relação que muita gente me pergunta, quando é que eu indico a cirurgia, né? Principalmente no impacto, esportes hérnia, enfim. O impacto, quando eu comecei a fazer a artroscopia de quadril, naquele âmbito de empolgado, achar que ia resolver o mundo, corrigindo a anatomia 100%, eu indicava essa artroscopia do quadril em todo mundo que tinha dor e sinal de impacto. E os resultados não me animavam. Rodei vários serviços no mundo todo e eu fazia questão de ir no ambulatório. Porque às vezes você vê o cirurgião operando, a cirurgia é linda. Você chega no ambulatório, uma bosta os resultados. De gente grande no mundo. Eu falei, gente, não é possível. A cirurgia é uma bosta. Não vou fazer mais a cirurgia. Eu sempre falo que eu sou muito grato. Um cirurgião no Brasil, no Rio Grande do Sul, chamado Teleque, você deve conhecer, que é um dos poucos caras que faz artroscopia de quadril que já são de mais velhos, né? Que cabelo branco conta muito, sim, em cirurgia, em todas as experiências que são técnicas que exigem minha experiência. E ele me falava, Asmar, artroscopia de quadril não é uma cirurgia da anatomia. A artroscopia de quadril é uma cirurgia da biomecânica. Claro que tem casos que a deformidade óssea é muito grande, que você não tem dúvida. Mas nos casos iniciais, cuidado.
sempre procure. Qual é o nosso objetivo com a cirurgia? Não é te dar uma cabeça femoral redonda. Nosso objetivo com a cirurgia é o quê? Te dar amplitude de movimento, te dar força, te dar ativação glútea para o fisioterapeuta e o treinador conseguir treinar. Lembra disso. Tanto é que saiu um trabalho no Lancet recentemente mostrando que nos scores de dor, no primeiro ano, não tem um follow-up maior, você tem uma melhora de 70 no score de dor com a cirurgia. Com a fisioterapia, você tem 40. Se você tem nessa percepção, se esse 40 for suficiente para a pessoa não precisar operar, eu sempre tenho 3 a 6 meses de tratamento conservador. Não melhorando, com a fisioterapia bem feita, a gente parte para a cirurgia. Porque se ele ganhar mobilidade de quadril, ganhar força glútea, ganhar o tilt pélvico adequado, de repente, com a avaliação, a gente vai ter uma melhora clínica muito considerável. Então, minha indicação de cirurgia do quadril, trabalhando com bom fisioterapeuta e bom treinador, diminui muito a indicação da cirurgia. E o exame biomecânico vai me ajudar nisso. Exatamente. E aí eu acho que o ponto é esse, né, cara? Você intervindo de uma forma objetiva, você aumenta a chance de acerto. E muitas vezes a gente consegue reduzir a quantidade de cirurgias que não são adequadas, não são tão bem indicadas, porque, cara, você consegue melhorar a pessoa clinicamente agindo na forma certa, cara. Então, eu sempre fico brincando, né, que meus amigos médicos, eles sempre, você e um monte de gente fala, cara, você me falar qual é o caso que tem que operar, eu não preciso. Eu já sei fazer isso. Eu quero que você me mostre qual é o caso que eu não tenho que operar, porque esse caso que não tem que operar é o que te dá trabalho depois, né, cara, quando fica uma bosta a cirurgia. O cara que você tem que operar, você sabe fazer isso, você foi treinado para isso a vida inteira. A gente tem que pegar isso, quais são as pessoas que a gente consegue falar, olha, essa aqui tem uma probabilidade de responder bem ao tratamento conservador. Quanto tempo a gente vai dar? Porque também tu não pode perder a janela, né, Gustavo? Ficar ali, deixa eternamente o cara fazendo, achando que um dia vai dar certo. Bom, vamos lá, vamos intervir de forma objetiva com um bom fisioterapeuta, com um bom professor de educação física. Se der certo em 3 a 6 meses, deu. Se não deu, vamos resolver isso de outra forma. E o caso que o Xará vai mostrar, já preparando aí, Leporace? Você explica o caso que é teu paciente e depois eu mostro o exame. Explico. O que acontece? Esse caso vai total de encontro a essa minha nova linha terapêutica. Ele fez uma artroscopia de quadril alguns anos atrás, com o objetivo de melhorar o impacto. Ele tem um impacto femoroacetabular, tem um ângulo alfa maior de 60 graus, que é, para mim, o padrão ouro para a gente ver essa deformidade da cabeça femoral na ressonância na TC, que o Nando faz geralmente laudos para mim. Só que o que acontece muito? Mesmo com a cirurgia, eu examinando esse paciente clinicamente, vi, pô, o cara operou uma artroscopia de quadril, continua com baixa mobilidade com pouca amplitude de movimento na rotação interna, com os testes funcionais, tem uma hipoatividade glútea, tem dor no teste do impacto, ou seja, a gente não obteve nenhum resultado que a gente queria com essa cirurgia. Porque o que eu quero com essa cirurgia? Eu não quero ver um raio-x bonito, que é a cabeça femoral. Não adianta nada eu operar esse doente, olhar um raio-x, nossa, ficou ótima a cirurgia. Se não fizer um trabalho para ganho de arco de movimento, para ativação glútea, para tilt pélvico, não vai me adiantar em nada. E eu conversando com ele sobre isso na consulta, ele mostrando um pouco de resistência. Porque, mas o outro colega, quando me operou, não me falou isso, falou. E aquela questão, uma dúvida em relação em que colega ia acreditar. Eu falei, você não tem que acreditar em ninguém. Você tem uma linha de tratamento. Você fez uma, você veio procurando outra que eu fui indicado. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer o exame com o meu colega que atende alguns andares aqui em cima de mim. Eu vou discutir com ele teu caso e eu tenho certeza que vai aparecer isso. Contratura de adutor, diminuição de mobilidade, tilt pélvico mais anteriorizado, exatamente, o exame complementar. O Leporace vai mostrar, apareceu mais dados, como marcha em bloco, lateralização de tronco, limitação de extensão do quadril. Então, ele me deu mais dados para eu convencer esse paciente. Esse paciente me ligou, caraca, já falando palavrão aqui, Asmar, exatamente o que você me falou, a gente discutiu, deu exatamente a mesma coisa. Eu falei, não deu mais a mesma coisa, você está pior do que eu achava. Eu faço questão que você treine com essa pessoa, ele mora em Niterói, eu falei, eu faço questão que você treine com o Halder, que é um amigo nosso, fisioterapeuta excelente, porque eu falei, não adianta nada, eu não vou te curar em nada, eu vou passar as informações para um bom fisioterapeuta atuar, eu só sou o Leme. Eu não vou te indicar uma outra cirurgia, não faz o menor sentido.
Já fez uma, não teve bom resultado. Então, vamos ver se você ganhando essa função que a gente tem o objetivo, você melhora. Se você não melhorar, a gente planeja a cirurgia, mas sabendo que a reabilitação vai ser completamente diferente. O nosso objetivo vai ser completamente diferente. Pode mostrar aí, Xará. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Esse é um paciente, quando a gente fez os testes clínicos nele, ele ainda apresentava perda de mobilidade de quadril esquerdo. O que foi o que o Asmar falou agora. Provavelmente não fizeram toda a parte de reabilitação depois da cirurgia de uma forma que mantesse aquilo que devia ter sido ganho na cirurgia. E aí, o que esse paciente ele começou a apresentar? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Reparem primeiro na pelve dele. Olha a inclinação anterior da pelve. Eu vou colocar ele andando. Deixa eu mostrar em slow motion. Olha essa inclinação da pelve. Uma inclinação bem grande. E para quem não é especialista, tá? Vocês perdem o ângulo de ataque anterior. Mostra isso, Xará. Olha só, o que acontece? Quando ele faz o contato com o solo, com essa pelve, como ele está falando, com esse encostando o pé aqui, com esse fêmur para frente, com essa bacia para frente, o que acontece é que você reduz esse espaço aqui na frente, ó. Esse espaço na frente reduzido é muitas vezes onde você começa a gerar o pinçamento ali que o paciente começa a sentir dor. E o outro caso que é o impacto posterior, que o Gustavo também falou, acontece nessa fase. Quando o paciente também tem esse tilt anterior da pelve, o impacto é aqui atrás. Então, o que acontece? Essa pelve inclinada muito para frente, ela vai gerar uma sobrecarga nesse quadril. E eu tenho que entender, baseado no exame de imagem dele, se isso aqui é funcional dele, porque posturalmente ele já apresentava. Ou se ele tem um acetábulo, que é esse onde encaixa o fêmur aqui, rodado para trás, que é o que chama da retroversão acetabular. Porque se ele tiver esse acetábulo, essa alteração óssea, ele é uma compensação que ele vai ter essa bacia para frente para conseguir deixar o fêmur lá dentro. E aí não adianta eu querer trabalhar nisso. Não era o caso dele, pelo que eu lembro, né, Gustavo? Não tinha. Ou seja, era totalmente funcional o caso dele. Quando a gente olha da frente o exame dele, reparem, olha só, pessoal. Repara quando ele está com o pé fora do chão, como é que o fêmur dele é só um pouco inclinado para dentro. Consegue ver, em vez de ele ser retinho, é um pouquinho inclinado para dentro. Só que quando ele pisa, olha o que acontece. Olha como é que esse fêmur, ele vem todo. O joelho dele está na linha do pubis aqui, ó. O joelho dele devia estar aqui, ó. Aqui. Está aqui. E aí, o que acontece com esse movimento daqui para dentro? Vem do quadril. O que acontece? Reduz também o espaço. Então, o que esse paciente tinha era uma redução funcional do espaço intraarticular causado por uma mobilidade errada da bacia e do fêmur. E aí, Xará, aí esse doente me aparece com dor fêmur patelar e vão dizer para ele que ele tem valgo dinâmico. E aí não adianta. Complementando os testes de força desse paciente, a gente viu que ele tinha, de fato, uma fraqueza grande dessa musculatura de quadril, e isso é uma das causas dessa lesão, só que a fraqueza era dos dois lados. Ou seja, não era só a fraqueza, era um déficit neuromuscular também de ativação. Isso são achados que a gente espera encontrar nesse perfil de paciente. Só que o que acontece é que existe um outro achado muito importante nesse paciente. Vê se vocês conseguem ver. Reparem o tronco dele. Olha como é que o tronco dele é sempre inclinado para o lado esquerdo. O lado esquerdo está sempre mais baixo, o lado direito mais alto sempre. Conseguem ver? Olha só. Aqui está mais baixo, aqui mais alto. Ele anda inclinado para a esquerda. Isso é uma estratégia de movimento muito comum para reduzir uma sobrecarga aqui no quadril. Essa redução de sobrecarga no quadril, essa inclinação lateral do tronco faz você precisar de menos força nessa musculatura. Isso aqui é uma proteção que provavelmente ele já tinha desde o pré-cirúrgico
E se a gente não corrigir essa proteção, não tirar esse mecanismo, ele vai começar a sobrecarregar a articulação da coluna. Repara como é que acontece com a coluna dele toda vez que ele está andando. Sacroileite, que é muito comum nesses pacientes, né, Xará, também. E olha só como é que faz uma escoliose funcional nesse paciente aqui. Como é que ele fica uma curvatura em C aqui da coluna, ó. E não tem jeito, você vai gerando sobrecarga muscular, e aí a preocupação não é nem se isso vai gerar hérnia, que nem você falou, é exatamente você está gerando uma tensão excessiva de um lado da musculatura e um alongamento excessivo do outro lado, e você vai gerando sobrecarga. Eu sempre falo o caso do nosso amigo Rafael Nunes, porque ele não se incomoda, ele autoriza, a gente passa nas aulas. Ele me procurou com dor lombar e queixa de lombocetalgia. Examinei, não tinha irradiação de dor nenhuma. Quando eu fui examinar, teste de impacto positivo. A queixa dele de dor não era no quadril. Ele já tem um impacto importante, uma deformidade óssea importante, gerando que essa sobrecarga na região sacroiliaca e lombosacra, porque ele faz essa inclinação toda compensatória. Ele tem uma hiperlordose, provavelmente tem um tilt pélvico muito anteriorizado. Ele que seria um caso bom até de você fazer o exame. A gente tem um exame antigo dele. Eu já falei com ele que ele tem que refazer, né? Ele sair lá da barra para vir, ele fica numa preguiça. Eu vou cobrar ele quando voltar agora. Agora, olha que legal achar desse paciente também, que é uma coisa muito difícil da gente ver, Asmar, a olho nu. Esse paciente tem o que a gente chama de marcha em bloco. Tá? Ele tem uma marcha em bloco. O que é isso? Quando o pé dele for para trás, a pelve dele roda para trás, mas o tronco também roda. Ele anda com a bacia e o tronco em bloco, como se fosse uma estrutura só, sem dissociar. E isso é muito ruim, porque toda a carga toda a carga que era para ser dissipada aqui vai ser jogada em cima do quadril. Ou seja, cara, olha que legal, cara. Esse paciente, ele tinha todos aqueles achados clássicos que você esperava, Asmar, encontrar, e que é bem provável que as pessoas tratariam esses achados. Você, como um cara experiente, se a gente manda para um fisio experiente, como a gente tem vários aqui que já estão comentando, a gente tem diversos fisios aqui que bem provavelmente conseguiriam identificar isso. O grande ponto é, essas outras compensações que o paciente tem, se a gente não corrigir, se não tirar essa inclinação do tronco, se não corrigir essa marcha em bloco, esse paciente ou vai voltar a ter dor no quadril no futuro, ou ele vai começar a sobrecarregar uma outra região. Então, vocês acham de verdade que isso é tratar? Eu acho que tirar a dor do paciente não é tratar. Tratar, para mim, é tirar a causa e as consequências, quando necessárias. A Danusa, foi exatamente o que a gente falou aqui, Danusa. Muitas vezes paciente assintomático no quadril, exatamente. Foi o que a gente mostrou no caso aqui, falou do Rafa. Então, aqui para a Bruna, nome e avaliação biocinética, como a Nath escreveu aí embaixo. Depois dá uma entrada no nosso Instagram. A gente tem diversos casos bacanas, assim. Quando a gente para brincar sobre isso, assim, conversar sobre isso, a gente entra num looping, né, Asmar? Porque as possibilidades são inúmeras. Tanto focando em prevenção, quanto focando em reabilitação. E o Nando comentou aqui antes, quando você tem pessoas de cabeça aberta, pessoas inteligentes, capazes de fazer o brainstorming, cara, eu e Nando, a gente já conversou sobre diversos projetos que a gente está pensando em tocar junto. Como é que a gente junta a interpretação de um exame de imagem com o exame biocinético para complementar de forma bem objetiva essa informação para o médico, fisioterapeuta, professor de educação física. Exatamente. E aí, o André perguntou aqui qual seria a melhor intervenção. André, o que a gente pediu para o Haldre fazer? Bom, primeiro, esse paciente ele tem um déficit de mobilidade muito grande de quadril. Então, a gente recomendou que ele ganhasse mobilidade de ilho-pessoas, que estava puxando muito a pelve para frente, e que trabalhasse a ganho de rotação dos quadris. Segundo, a gente pediu para ele fortalecer a musculatura lombopélvica, e esse fortalecimento da musculatura lombopélvica, principalmente na musculatura glútea, mas que trabalhasse em controle neuromuscular do tronco para que ele conseguisse parar de jogar o tronco para o lado.
Porque muitas vezes essa alteração crônica, ela vira uma alteração de percepção. E um treino em frente ao espelho, ele ajuda muito. E um trabalho exatamente de fazer um treinamento de neuromuscular para reensinar o paciente a dissociar o que é como se fosse uma mola, o movimento do tronco de um lado, tronco de um lado, a pelve para o outro. Então a gente pode até conversar depois, ver com o Haldrey, sei como é que foi lá o tratamento, o pessoal que fez o atendimento, para a gente bater um papo, porque aí tem uma forma certa de intervir. Essas são as recomendações. Tem gente que vai tratar a mobilidade articular com osteopatia, com manipulação, com mobilização. O Renato aqui é nosso parceiro lá de Floripa, Asmar. Ele que tem um dos nossos parceiros lá da Biocinética de Floripa. Como é que a gente lida com a limitação da extensão? Cara, essa pergunta é muito boa, porque ela vai depender de qual é a causa, como a gente está falando, né, Renato? Se for causado por uma retroversão acetabular, aí não tem jeito. Aí eu deixo para o meu xará aqui embaixo responder. Se for causado por um aspecto funcional, como era o caso desse paciente, eu recomendei que a gente fizesse ganho de mobilidade anterior e ganhasse também força da musculatura glútea, para fazer como se fosse um volante. O glúteo puxa para trás e o ilho-psoas que está tenso alivia para deixar o glúteo puxar para trás. Gustavão, retroversão acetabular, como é que você, se for o caso de retroversão, você tem alguma abordagem? Eu geralmente tenho operado cada vez menos as questões, né, acetabulares, porque o risco de lesão ciática são maiores, os resultados não são tão bons. A gente reserva para atleta fazer uma osteotomia ali para a gente conseguir. O que eu sempre oriento nesse cuidado? Tentar fazer trabalhos de tentar retroversão pélvica, porém sempre com muito cuidado na região lombar. Então, vai nessa tentativa e erro. Eu falo para o fisioterapeuta tentar fazer trabalhos com uma retroversão pélvica um pouco maior para a gente ganhar esse ângulo de ataque. Agora, se for atleta, jiu-jitsu, como a gente falou que ia falar aí, como a Ayala, que vai competir mesmo, precisa de performance, aí não tem jeito, é o risco-benefício da cirurgia. O Renato é um dos fellows que a gente mandou lá para Veio, para ficar com o Filipão. Então, Renato, também se você quiser deixar comentário aqui embaixo sobre como é que é a tua abordagem, eu sei que você trabalha muito com isso, fica muito à vontade. A gente adora receber a opinião sempre dos nossos parceiros. E outra coisa aqui com a Ayala, que a gente já falou de repente da luta, né? Eu até não sabia que o Bernardo Pinheiro acompanha muito lutador comigo, não sei se ele está aí, que tem os protocolos bem redondos. O que a gente vê muito no jiu-jitsu, né? Um esporte, principalmente, mudou muito. Antigamente, a galera da escola antiga tinha guardeiro, posição em pé. A gente vê muito esse paciente com padrão flexor muito dominante, né, Xará? Assim, contratura de psoas, glúteo inativado. E é muito comum lutador ter questões de hérnias discais, região lombar. Porque você vai fazer a raspagem e jogar, em vez de você fazer ativação glútea, você faz muito a ponte com a região lombar. E não tem coluna que aguente. Então, o que a gente sempre orienta, baseado em avaliação biocinética, quando é o caso que faz, geralmente isso não é tão difundido na luta ainda, como é na corrida, que hoje, cada vez mais, graças a Deus, os corredores estão procurando avaliação de marcha. O jiu-jitsu é aquela pessoa, são os guerreiros, né? Então, eles lutam quebrados, lutam... Olha, tem paciente meu, campeão mundial, com lesão de cruzado, entendeu? É um mundo à parte. Esse exame aqui é de uma atleta que a gente apoia, que a gente acompanha já há um tempo. Ela é lutadora de jiu-jitsu, está no MMA. Vamos lá. Olha só que legal, cara. Olha a bacia dela durante o agachamento. O que acontece? Olha o tilt posterior da pelve que ela faz. Olha isso. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó, no finalzinho, ó. Agora imagina quando ela faz guarda. Que ela precisa, só que em vez de estar com o pé no chão, ela está deitada aqui, mas com flexão profunda também do quadril. Imagina, o tempo inteiro essa coluna, como ela não tinha uma boa mobilidade de cadeia posterior do quadril dela, toda vez que ela agachava profundo, o posterior, os isquiotibiais, a musculatura posterior de coxa, puxava a pelve para trás. E aí o que acontecia, Gustavo? Toda vez que ela entrava na posição de guarda e alguém entrava na guarda e ficava mais alto nela, precisava de uma flexão profunda do quadril,
ela tirava a bacia do chão, perdia a base. E aí jogava toda a força na coluna para segurar. E aí começou a sentir dor na coluna. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Se você for fazer o exame, você vai achar nisso na luta, cara. Esse paciente nem é minha, eu não conheci o caso. Não, esse é um você vai paciente achar agora... muito isso. Agora, olha por outro lado, Gustavo. Quando a gente bota em apoio unipodal, o que acontece com o quadril dela? Olha só. Olha a medialização, ó, quadril reto, ó. Agora, olha que a perna esquerda vai entrar. Olha isso aqui. Uhum. E aí não tem jeito, pessoal. Você nunca vai conseguir, com esse perfil, ter uma boa base. Porque você, toda vez que precisa de estabilidade, você não tem essa estabilidade. Toda vez que você precisa de mobilidade, você não tem essa mobilidade. Então não adianta. O que a gente fez com essa atleta foi exatamente guiando. Ganhar mobilidade, que é sempre o ponto número 1. Não adianta querer trabalhar força, agachamento, um monte de movimento, se não houver mobilidade das estruturas envolvidas. O que você acha do levantamento terra para esse caso, Xará, na preparação física? Cara, então, o grande problema é que ela não conseguia fazer um grande arco de movimento. Então, a gente foi trabalhando com ela alguma forma de levantamento terra, só que a gente restringiu muito a amplitude enquanto a gente ganhava a mobilidade de quadril. Porque o... Vamos lá, temos 4 minutos. Renato colocou... Fala. Se ele tem limitação de extensão passiva e foi operado, a cápsula articular tende a ficar mais alongada. Pessoas podem estar hiperativas. Sim, exatamente. Aí, esse que é o ponto, né? Você vai sempre, se não vai numa indicação tão boa, acaba que é isso, Renato. Eu estou contigo. Uhum. Gustavão, temos 3 minutos. Quer dar suas mensagens finais? Eu terminando esse caso, eu acho que levantamento terra, eu acho que é uma alternativa para a maioria dos lutadores de jiu-jitsu que jogam por baixo, a gente reforçar de repente essa importância. O agachamento, quando bem prescrito, pode ser uma excelente atividade. Ele pode ser a causa do impacto no feito em volume, mas também pode ser o tratamento do impacto. Isso é saber. Isso eu faço muito com o Nando. Retroversão, vamos tentar trabalhar menos em rotação interna. Se ele tem uma paciente que tem muita retroversão femoral, tentar priorizar um agachamento sumô. Então, a gente vai trabalhando de uma forma nesse sentido, para a gente saber o que... Isso é muito claro. Você avaliando bem uma pessoa, o que causa também pode ser tratamento, de acordo com a posição dos pés, da ativação, segurar a barra pela frente, segurar a barra por trás. Isso que o treinador tem que saber, isso que o fisioterapeuta tem que saber. Ele não tem que saber laudo de ressonância magnética, indicação de cirurgia. Ele tem que saber como é que ele pode usar o movimento a favor dele. Isso é fundamental. Então, o exame complementar, como para mim o exame de imagem vai me ajudar muito numa cirurgia, eu acho que o exame biomecânico vai ajudar muito o treinador a saber que movimento ele deve fazer. Não, mas ele tem que saber interpretar. Não adianta o Leporace, que não está do lado desse aluno todo dia, não ver ele realizando movimento no dia a dia na academia, querer dizer para o treinador qual vai ser a série que ele tem que fazer. Ele vai te dar o dado, você tem que saber como prescrever isso. Então, acho que isso é o mais importante. Eu brinco com o Leporace, que no início ele falou comigo, você não indica muito meu exame. Eu falei, cara, não entendo de corrida. A partir do momento que ele mudou lá para o prédio, ele começou a me mostrar relacionado com a lesão, como é que eu poderia usar para a lesão, eu comecei a indicar para me ajudar. Do mesmo jeito que o treinador de corrida não tem que pedir um exame biocinético para saber como é que é o quadril dessa pessoa. Vai ser para indicar a corrida. Um lutador de jiu-jitsu vai saber que inatividade ele tem com aquele movimento. Então, você tem que saber para que está abrindo esse exame. Finalizei, Xará. Senão vai acabar. Vamos lá, não vai encerrar agora também automático. Pessoal, muito obrigado pela presença. A gente sempre tenta trazer o máximo aplicado possível, trazendo os casos clínicos que a gente tem um resultado. Para quem tiver interesse, dia 16 de abril eu vou dar uma aula online sobre biomecânica do pé plano. Quem tiver interesse, depois manda uma mensagem. E vamos marcar outras lives. Gustavão, eu sempre me divirto e aprendo muito contigo, cara. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.